Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje no dia da dica de aprendizado, a dica do tarô, a dica de leitura, nós vamos falar um pouquinho sobre as cartas da corte. Elas normalmente elas podem representar. A gente está falando aqui do rei, rainha, cavaleiro, né, pajem ou então valete. Eles podem representar indivíduos, pessoas que fazem parte da nossa vida, mas também podem representar papéis que nós desempenhamos ao longo, né, das diversas situações em que temos que estar, né, ou ainda também aspectos da nossa própria personalidade. Às vezes, essas cartas atuam como mensageiras, outras elas atuam como indicações de conflito, algumas podem se manifestar como lições ou então prenúncios, né, daquilo que pode vir. Então, as cartas, elas têm uma diversidade aí de papéis e funções para as quais a gente precisa prestar um pouquinho aí de atenção. Mas vamos ver quem são esses personagens, né? Então aqui a gente começa com os reis, tá? Nesse baralho. Então temos aqui os quatro reis, os quatro naipes. Então os reis, né? Melhor passar um de cada vez para vocês poderem ver. Eles no passado, eles eram os grandes governantes, né? Aí a gente vai para as rainhas. Elas tinham uma certa autoridade, mas bem menor que a dos reis, tá? Quando o rei morria, aí sim ela tinha a mesma autoridade do que o rei. Aí os cavaleiros, né? Os cavaleiros, eles detinham alguma autoridade, mas bem menor que a dos reis, e eles eram vistos como força de elite, responsável pela segurança, mas sem as qualidades de liderança dos reis, né? E os valetes ou pajens eram as pessoas que serviam reis, rainhas e cavaleiros. Eles até poderiam se tornar cavaleiros, mas trabalhando como serviçais durante todo esse tempo, certo? Hoje, esses papéis deixaram de existir praticamente, né? Principalmente os papéis de rei e rainha, e aquela ideia da rainha ter um poder um pouco menor do que o rei também, graças a Deus, já terminou. Então, tanto o rei como a rainha, elas podem representar a liderança, né? Poder e prestígio também, por conta dos dias de hoje. E o cavaleiro ainda pode significar aquela força protetora, e os valetes, os pajens, ainda refletem um papel aí de serviço. Agora, em termos de gêneros, né, aí a gente tem muitas mudanças aqui. E eu sugiro que a gente conheça o velho, conheça o antigo, mas adote o novo. Então, com relação ao gênero, o rei não significa exclusivamente um papel, um homem, né, um gênero homem masculino, mas ele representa sim aquele aspecto da personalidade ligada ao que se chama de masculino, traço masculino. Então, a mesma coisa com relação à rainha, que aí ela vai significar, né, o aspecto feminino. Então aqui é muito legal a gente usar um conceito oriental de yin e de yang, né, para a gente determinar as coisas. Então os reis vão representar aspectos, né, o aspecto masculino. Então eles podem representar a autoridade,
como as rainhas podem representar o lado matriarcal ou maternal, né, digamos assim, o lado de acolhimento, né, de nutrição, de proteção. E aí dentro do seu naipe, tanto o rei como a rainha, eles são as autoridades, né, dentro do naipe em que estão. Os cavaleiros, eu acho que a gente pode ligá-los a questão de busca, questão de guerra mesmo, de enfrentamento dos obstáculos da vida, de serem pessoas com essa característica de estar em movimento, buscando sempre alguma coisa, só que nunca eles vão chegar na posição de rei e de rainha, né? É uma fase aí onde a gente faz tudo, onde a gente se movimenta, onde a gente vai para a luta. E os valetes ou os pajens são os iniciantes mesmo, os filhos da promessa, né? Os aprendizes. Podem representar a juventude? Sim, claramente pode, mas não ficar atrelado exclusivamente à questão da idade cronológica, né? Ele simboliza uma pessoa iniciante, uma pessoa caloura em alguma atividade em que ela esteja. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. E é isso aí.